Queridos, nessa noite, meu pai pediu para mim estar trazendo a palavra. Falei para ele: pai, eu tenho uma palavra que eu ministrei no workshop. Aí ele falou: sobre o que era? Eu falei: sobre evangelismo. Ele falou: não, bom, vamos demais, vamos para cima. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Hoje nós vamos falar, não dei um tema para essa pregação, mas se fosse para dar um tema, colocar um título nessa mensagem, eu acho que eu colocaria o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele é um evangelho que nunca foi sobre si, nunca foi um evangelho sobre ele mesmo apenas. Nunca foi voltado para suas próprias vontades, nunca foi um evangelho pensando em si mesmo, sobre os seus desejos carnais, sobre as suas vontades carnais. O evangelho de Jesus nunca foi sobre isso. Mas o evangelho de Jesus, ele é um evangelho onde nós pensamos no nosso próximo. O evangelho de Jesus é um evangelho além de mim mesmo, é um evangelho a mais. Sabe, além, é um pouco mais do que eu, é um pouco mais do que minhas próprias vontades. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. E discípulos seguem os passos do seu mestre. Nós somos discípulos de Jesus, se Jesus é o nosso mestre, nós devemos viver como ele vive, nós devemos fazer como ele faz, nós devemos falar como ele fala. Nós somos discípulos dele, nossa vida tem que ser igual a ele. E uma coisa que eu posso garantir para você é que o evangelho de Jesus nunca foi sobre si mesmo. Em Mateus 26, 39, Jesus deixa bem claro isso. Ele diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aqui Jesus, ele está no Monte Getsêmani, orando, falando com Deus, e aí ele, no meio da sua oração, ele diz isso para o Pai: Senhor, que não seja feito como eu quero, não seja feito as minhas vontades, mas que seja feito a sua, que a sua vontade prevaleça, que o seus planos prevaleçam. E a vontade carnal de Jesus era outra. A vontade de Jesus era que ele falasse assim: cara, eu não quero morrer, eu não quero ir até a cruz, eu não quero, a vontade carnal dele estava falando: para. Mas Jesus, ele deixou a sua vontade carnal de lado. Ele pegou tudo isso e renunciou, sacrificou para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai. Então, mais uma vez, o que é o evangelho? O que é a vida cristã? A vida cristã é morrer para si mesmo e cumprir a vontade do Pai. O evangelho é isso. O evangelho é mais do que eu, é mais do que só a minha panelinha. O evangelho é mais do que as minhas vontades, é mais do que vir ao culto apenas, é mais do que ir às células, é mais do que cumprir obrigações religiosas. O evangelho é além disso. O evangelho é cumprir a vontade de Deus. Evangelho significa boas novas. Nós fomos encarregados por Jesus para levar as boas novas até os cativos. Jesus, ele vem, restaura a nossa aliança, e depois que ele ressuscita, ele deixa uma ordem para os discípulos. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse texto, Jesus deixa bem claro que é ser um cristão verdadeiro. É mais do que fazer a minha vontade, é mais do que só, eu vou na igreja de domingo, eu vou na igreja de terça-feira e está tudo certo. Não, Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos dele. Tem discípulo aqui, amém? Então essa ordem é para você, essa ordem é para mim, essa ordem é para nós, igreja do Senhor. É mais do que viver de uma maneira certinha. E muitas vezes nós pensamos assim: mas eu não preciso evangelizar,
Eu não preciso falar de Jesus, eu não preciso, sabe? Então, por exemplo, nós estamos começando a nossa casa de paz. Então, há muitos às vezes pensaram, não, eu não vou me envolver não. Por quê? Porque, meu evangelho é só de ir na igreja, é só de ir na célula, eu não quero ganhar ninguém para Jesus, eu não quero ter que me dar o trabalho de ir uma vez por semana, falar, dar um estudo e tudo mais. Sabe, é uma outra concepção de evangelho, querido. Se você tem essa mentalidade, de que ser cristão, que ser discípulo de Jesus é só vir à igreja, que é só você cumprir as obrigações religiosas, sinto-lhe em te dizer, mas não é isso. Ser um cristão verdadeiro, ser um discípulo de Jesus verdadeiro, é cumprir o ID, é cumprir a ordenância de Jesus, é cumprir a vontade suprema de Jesus. Todos nós fomos chamados para isso. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você falou assim, Jesus, eu me rendo aos seus pés, Jesus, eu me entrego o meu coração a ti, essa ordenança é para você. Lucas, mas para mim ser salvo, mas para mim ser discípulo de Jesus tal, eu só preciso crer, eu só preciso ter fé em Jesus. Talvez você esteja dizendo isso e ok, mas em Tiago 2,17 vai dizer assim, abre para mim fazendo um favor, Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado como amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé. Nós temos fé em Jesus, nós cremos em Jesus, mas a nossa fé sem obras, sem cumprir a vontade de Deus, sem cumprir a vontade de Jesus, sem cumprir a ordenância de Jesus, é uma fé morta, porque é o que Tiago diz. Segundo Tiago, a fé foi aperfeiçoada através das obras. As obras são consequência da fé. É impossível você crer em Jesus, amar Jesus e não ter frutos. É impossível você falar assim, não, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, nossa, eu não perco um culto e tudo mais, se você não tiver frutos, se você não tiver obras. Cadê as suas obras, meu querido? Sabe, Jesus, ele deixa bem claro isso. Não se iluda pensando que só porque você está vindo na igreja, que isso quer dizer que o seu nome está no livro da vida. Não se iluda, não pense que, não, eu estou fazendo tudo certinho, Lucas, não sei o quê. Os fariseus da época de Jesus também cumpriam os ritos religiosos, também liam as sagradas escrituras, também faziam os momentos de oração, mas eles não tinham obras, eles não tinham frutos. E isso, cara, se a gente olhar, começar a parar para pensar, é apenas religiosidade, é apenas uma religiosidade. Vamos em Lucas 10, a partir do verso 25, vamos ler lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo?
Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar o vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Como que começa esse texto, queridos? Um perito na lei chega e fala assim: Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus logo em seguida, ele conta uma parábola do bom samaritano. E aí nessa parábola, todos conhecem, passa um sacerdote, não ajuda, passa um levita e não ajuda, e depois passa o samaritano. Sabe, queridos, será que muitas vezes eu e você não está sendo como esse sacerdote ou como esse levita? Que muitas vezes só está focado nas coisas das obrigações religiosas, e estamos esquecendo daquilo que é o principal, da ordem principal que Jesus deixou para nós, que é ir e fazer discípulos. Ei, ajuda, sabe, olha para aquele que está necessitado, dê uma atenção devida, sabe, leva o amor de Jesus. Sabe, será que muitas vezes nós só não estamos apenas vindo à igreja, fazendo tudo aquilo, sabe, fazendo as nossas obrigações religiosas, e nós não estamos nos esquecendo daqueles que estão perdidos? Jesus, nessa parábola, ele diz que para obter a vida eterna, precisa amar a Deus e também o seu próximo. E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? Qualquer um que esteja ferido, machucado, traumatizado, qualquer um que esteja necessitado. E aí eu te pergunto: quantas pessoas estão à sua volta precisando de Jesus? Quantas pessoas que estão feridas emocionalmente? Quantas pessoas estão com depressão, ansiedade, crise de pânico? Quantas pessoas que estão ao nosso redor e muitas vezes nós fingimos que não está acontecendo nada? Ah, mas você não é cristão, Lucas, você não deveria se importar com os outros, porque não foi esse a ordem de Jesus, não foi esse o mandamento de Jesus. Ah não, mas o meu cristianismo, ele é um cristianismo onde eu só vou à igreja. Lá na igreja eu me importo com alguém, pastor Walker. Lá na igreja eu pego e até tento dar atenção, e olha lá ainda. Sabe, queridos, será que nós não estamos apenas na religiosidade? Será que nós não caímos no pecado de idolatria, criando um outro Deus, um Deus na nossa imaginação, o que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, e nós estamos seguindo Ele agora? Sabe, será que nós nós percebemos o quê? Nós paramos de pensar, de focar, de olhar naquilo que é o principal do Evangelho, que é as almas perdidas. Nós estamos muito focados em som, iluminação, em uma boa estrutura. Nós estamos muito focados nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios desejos, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa. Ah não, eu preciso ganhar dinheiro, mas a gente se esquece do principal, do plano supremo de Deus, que é salvar almas. Será que muitas vezes nós não estamos pensando muito em nós mesmos? Estamos esquecendo daquilo que é o principal. Aqui podemos ver que mais uma vez, não basta só ter fé, precisa ter obras. Ah, mas eu amo a todos. E aí eu te pergunto, mas você ama como Jesus ama? Sabe, em João 13:34 diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros.
Nós estamos amando as pessoas ao nosso redor como Jesus nos amou. Jesus, Ele nos amou sabe, num ponto que Ele deixou o seu trono de glória, Ele se submeteu a uma vida humana, se submeteu a esperar 9 meses dentro de um ventre, se submeteu a passar por cada processo, fome, frio, medo, tristeza, se submeteu a uma vida mortal e cheia de dores como a minha vida e como a sua vida. E Jesus, Ele foi até a morte de cruz. Jesus, Ele renunciou ao seu maravilhoso trono de glória, por amor a mim e a você. Será que nós estamos dispostos a renunciar os nossos planos, os nossos sonhos, por amor do nosso próximo? A amar como Ele nos amou? Será que nós estamos dispostos a renunciar alguns momentos de lazer, alguns momentos de descanso, alguns momentos de Netflix, alguns momentos de Instagram, por amor ao nosso próximo? Gente, tem pessoas do nosso lado, pessoas da nossa família, que estão indo para o inferno, e nós não estamos fazendo nada. Nós simplesmente ficamos quietos. Nós simplesmente fingimos que não está acontecendo nada. Ah, meus queridos, como nós estamos nos parecendo com os fariseus da época de Jesus. Como nós estamos, sabe, perdendo a essência do Evangelho e entrando apenas na religiosidade. Que ouvir algo do tipo de pessoas indo para o inferno, tendo a morte eterna, já não nos comove mais, já não mexe mais com a gente fala, é a vida, né? A gente simplesmente usa essa desculpa, é a vida, né? Cada um toma a escolha que quer e não sei o quê. Só que nós nos escondemos atrás dessas desculpas, para que nós possamos ficar confortáveis aqui dentro, sentados, climatização, um bom som. Queridos, nós fomos chamados para fora, sabe? Jesus, ele falou, vão e façam discípulos. Será que nós podemos renunciar a alguma coisa por amor ao nosso próximo? Evangelismo, ele não é um evento ou um movimento que devemos fazer e já era. Evangelismo, ele é um estilo de vida, igual o estilo que Jesus levou. Sabe, viver uma vida, sabe, muitas vezes nós pensamos assim, vai ter evangelismo na igreja. Mas queridos, evangelismo não é um movimento. Evangelismo não é algo que a gente marca e vamos todo mundo nas ruas para pregar o evangelho, não. Evangelismo é um estilo de vida, é viver como Jesus vivia. Por onde Ele passava, Ele levava o reino dos céus. Por onde Ele passava, Ele estabelecia o reino dos céus, sabe? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu li todos esses textos. Quanto tempo eu tenho? Prometo ser breve, gente, está acabando, amém? Amém, glória a Deus. Quanto? Tá bom. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu li todos esses textos. Porque a vida cristã é isso. É renunciar ao meu próprio eu por amor ao meu próximo. É renunciar à minha razão por amor ao meu próximo. É renunciar às minhas próprias vontades por amor ao meu próximo. Renunciar meu tempo, meu dinheiro, meu lazer. Renunciar tudo que eu tenho por causa do meu próximo. Amar como Jesus me amou. Isso é o Evangelho. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo demais com picuinhas aqui dentro da igreja, enquanto Satanás está levando um monte de gente para o inferno. Muitas vezes nós estamos perdendo muito tempo com a nossa carnalidade aqui dentro. Nós estamos fazendo apenas as nossas próprias vontades. Não tem problema não, fazer um negócio errado aqui, onde eu vou sair um pouquinho melhor. Mas isso não é errado perante a Bíblia. Não tem nada a ver. Queridos, vamos voltar para a essência do Evangelho. Vamos deixar as nossas vontades de lado um pouquinho. Eu quero que vocês entendam que muitas vezes Satanás está nos iludindo com a mentira de vai apenas na igreja, na célula, nos cultos, nas programações da igreja e tal. Só de você estar lá, você já vai para o céu.
Mas nós vimos claramente que Jesus disse que é mais que obrigações religiosas, é mais do que vir e chorar, sentir arrepios, sabe, é muito bom, e nós temos que sabe, dar total glória ao Espírito Santo, pelas maravilhas que Ele faz no nosso meio, amém? Só que é mais do que isso. Jesus, Ele nos levantou, Ele nos salvou, para que nós pudéssemos e pregar o evangelho dele até as outras pessoas lá fora, libertar os cativos. Foi para isso que Jesus nos chamou. Em Lucas 10:2 diz assim: Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie os trabalhadores para a sua colheita. Jesus, Ele cura, liberta, salva. Depois Ele pega, te ensina, te prepara e te envia. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Dá um glória a Deus, bem forte. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada por completo? Falam assim, cara, meu Deus, minha vida antes de Jesus era uma, minha vida depois de Jesus é outra, e muito melhor. Dá um glória a Deus bem forte. Jesus, Ele pega, faz tudo isso. Ele te tira das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Ele pega e te transforma por completo, sabe? Você não era um ninguém, e depois Jesus pega e começa a te colocar nas mesas dos príncipes. Só que depois de toda essa transformação, Jesus, Ele te dá uma missão. Jesus, Ele pega, te ensina, te prepara e Ele te envia. O Evangelho é isso, nós nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele, nós recebemos, nós celebramos e nós temos que compartilhar. Quantos aqui já ouviram essa frase? Vamos lá, faz assim ó comigo. Receber, mãozinha para cima aí, ó. Receber, celebrar, faz um... e compartilhar. Nós temos que compartilhar o Evangelho, nós recebemos o Evangelho, nós recebemos o amor de Jesus, nós recebemos a graça de Jesus, mas isso não pode parar em nós. Existem muitas pessoas lá fora precisando do amor de Jesus, existem muitas pessoas lá fora precisando da graça de Jesus. Chegou a hora de nós termos respostas para essa geração. Em Romanos 8:18 diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Queridos, a criação está ansiosamente aguardando. Ela está, sabe, com expectativa. Eu e meu pai, a gente foi em Jales sábado e eles alugaram um hotel para a gente poder pousar do sábado para domingo. E quando nós estávamos indo embora domingo, tinha uma senhorinha no meio do corredor ali do hotel, nós nunca tínhamos visto, nem sabia quem que era. E meu pai sentiu no coração de perguntar para ela se ele poderia fazer uma oração por ela. Na hora ela começou a chorar, gente. E ela falou assim: eu preciso dessa oração. Sabe, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós pensamos, não, as pessoas lá fora não querem Jesus, as pessoas lá fora não querem o Evangelho, mas elas estão esperando, elas estão ansiosas, elas estão precisando de Jesus. E quando nós chegarmos até essas pessoas, quando nós chegarmos até elas, para falar algo de Jesus, orar por elas, sabe, abençoar o dia delas, elas vão, sabe, se sentir quebrantadas, vão sentir um toque de Jesus. Nós somos a resposta dessa geração. A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Paulo diz que a criação está submetida à inutilidade. Eles estão submetidos à escravidão deste mundo e anseiam receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que somos eu e você. Nós somos livres. Nós fomos libertos, nós saímos daquele mundo de escravidão, nós saímos das correntes de Satanás, nós fomos libertos por Jesus. Só que ainda há muitos outros que também precisam ser libertos. E nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Jesus, nós temos o amor de Jesus em nós, e nós temos que compartilhar, porque esse é o mandamento de Jesus.
Em Romanos 10, 14 diz assim: como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Queridos, Jesus nos deu um chamado. Esse é o Evangelho de Cristo. Sabe, saia do comodismo, saia do mesmo. Jesus não te chamou para ficar no mesmo, Jesus não te chamou para você ficar apenas sentado, mas Ele te chamou para poder levar o Evangelho, salvar outras pessoas. Acabamos de ver como o evangelismo ele é muito importante na vida cristã, no Evangelho de Jesus. E como eu disse, o evangelismo ele é um estilo de vida. Não sei quantos se recordam do Duca, ele é o líder de adolescentes lá da PIB de Marília, ele esteve com a gente no retiro do ano passado. E eu perguntei para ele: Duca, cara, eu perguntei para ele sobre evangelismo, e aí eu falei: como é que vocês fazem o evangelismo de vocês? Como é que funciona lá? E ele falou: Lucão, o evangelismo ele é um estilo de vida. O evangelismo ele é vida na vida. Não tem um evangelismo melhor do que você com seu amigo na sua escola. Não tem um evangelismo melhor do que você com aquele rapaz do seu trabalho. Não tem um evangelismo melhor do que você e aquele primo, parente, aquela pessoa que você conhece, que você vê todos os dias. Não existe um evangelismo mais eficaz do que esse, você discipulando, você imprimindo Jesus naquela pessoa. Queridos, o que eu quero dizer com tudo isso? A nossa vida, ela tem que, em todos os momentos, nós temos que levantar e falar: Senhor, para quem eu vou pregar hoje? Senhor, quem é a pessoa que o Senhor vai me enviar para me falar das suas boas novas? Essa tem que ser a nossa oração. E aí vem, eu conversando com meu pai, e aí ele falou: coloca um ponto, como eu evangelizo? A primeira coisa que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então essa é a coisa fundamental para você evangelizar, para você pregar Jesus na sua escola, no seu serviço, no mercado, para você pregar Jesus por onde você for. Em Atos dos Apóstolos 1, versículo 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não existe evangelismo eficaz sem o poder do Espírito Santo, sem você ser cheio do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia fala assim que quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo, em João 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que pode transformar uma pessoa, não é você. Muitas vezes nós temos aquele receio: mas e se eu falar e for zoado? E se eu falar lá no meio do meu serviço e as pessoas começarem com perseguição contra mim e tal? Queridos, não é você que convence, não é você que vai fazer a pessoa se render aos pés de Jesus, mas é o amado Espírito Santo. Por isso você tem que estar cheio da presença dEle, por isso que você tem que caminhar com Ele, por isso que você tem que estar revestido pelo poder dEle. Amém? Somente o Espírito Santo pode transformar a vida de uma pessoa. Muitas vezes a gente está aqui hoje, num terça sobrenatural, e nós pedimos o poder do Espírito Santo. Nós estamos clamando: Senhor, manda fogo, manda poder, manda unção. Quantos aqui querem o poder do Espírito Santo? Dá um glória a Deus bem forte. E aí eu te pergunto: para que você quer o poder do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo só serve se for para nós
abençoar outras pessoas, para nós irmos e libertarmos os cativos, para nós irmos e, curar os enfermos, curar os oprimidos, aqueles que estão com necessidades. O poder do Espírito Santo é para isso, não é algo para nós. Não, eu recebi o poder do Espírito Santo, pastor Hugo. Nossa, agora eu sou poderoso, meu Deus, eita! Não, queridos, o poder do Espírito Santo é para que nós possamos servir outras pessoas. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, como eu evangelizo. Segunda coisa, tenha o conhecimento da palavra. Queridos, hoje nós estamos vivendo em uma geração onde os cristãos não lêem mais Bíblia, onde os cristãos só leem a Bíblia aqui no culto, só lê a Bíblia lá na célula, mas não tem mais o costume de ler a sua palavra do Senhor em casa. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos 2, versículo 2, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja primitiva, diz assim, de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, apareceram línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Então aqui a gente já vê, primeira coisa, o poder do Espírito Santo. Segunda coisa, conhecimento da palavra. Se nós olharmos lá no versículo 14, Atos 2, versículo 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro conhecia as sagradas escrituras, e aí ele começa a falar sobre Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E se nós olharmos no versículo 25 de Atos 2 também, ele vai citar Davi. Pedro ele foi cheio do Espírito Santo, e ele tinha o conhecimento das sagradas escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ter um bom conhecimento da palavra, saber onde estão as coisas, para quê? Para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo, para que nós possamos ensinar outras pessoas. Terceira coisa, ame como Cristo nos amou. Acima de tudo, nós precisamos amar como Cristo nos amou, como eu disse atrás. Queridos, nós não precisamos ser as pessoas mais inteligentes do mundo, nós não precisamos ser as pessoas, que têm as palavras mais sábias e tudo mais, mas nós precisamos amar as pessoas como Jesus nos amou. Nós precisamos amar, acima de tudo amar. Quando você sair para o seu trabalho, para onde você for, fala: Jesus, me dá a oportunidade de amar uma pessoa. Jesus, me dá a oportunidade de levar o teu evangelho para uma pessoa, e comece a expandir o reino de Deus. Quarto, saia do ouvir e comece a agir. Chegou a hora da gente começar a agir. Talvez você esteja falando assim: Lucas, você está chovendo no molhado. Lucas, você está falando a mesma coisa. Queridos, já passou da hora da gente só ouvir, e chegou a hora da gente começar a agir. Chegou a hora da gente começar a colocar em prática tudo isso que nós estamos ouvindo sobre evangelismo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre curar enfermos, sobre expandir o reino de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Como, Lucas? Eu saio do ouvir e vou para o agir. Cara, pega uma pessoa, escolhe uma pessoa, alguém que está meio próximo de você, e fala assim: eu vou evangelizar esse cara, eu vou levar Jesus para esse cara. E se essa pessoa ainda não veio à igreja, estiver tudo de acordo para ser um filho da paz, fala para ele, cara, você não quer que eu leve um estudo bíblico na tua casa? São apenas 8 semanas e tal. Quantos aqui conhecem uma pessoa
que sofre de depressão, crise de pânico, ansiedade, levanta a sua mão, ou que esteja preso às drogas, que esteja necessitado do amor de Jesus, dá um sinal com a sua mão. Todos nós conhecemos uma pessoa. E por que nós não estamos levando o Evangelho até ela? Vamos levar o Evangelho, vamos levar o amor de Jesus. Pede para Deus oportunidades, enquanto você estiver no seu dia. Vamos sair das nossas quatro paredes e vamos começar a agir. Vamos pegar todo esse poder do Espírito Santo que está sobre nós e vamos levar lá para fora. Seja um instrumento de Deus para esse tempo. Deixa Deus te usar. Diga ao Espírito Santo: Senhor, eis-me aqui, doce Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero pedir para a equipe de louvor subir aqui, e pode apagar as luzes fazendo favor. Eu gostaria de fazer uma breve oração com você.